A Venezuela já foi um dos países mais prósperos da América Latina. Uma nação abençoada, com as maiores reservas de petróleo do mundo, terras férteis, recursos naturais abundantes e um povo trabalhador cheio de sonhos e esperanças. Nas décadas de 1970 e 1980, venezuelanos viviam com dignidade, suas moedas tinham valor, seus filhos estudavam em boas escolas, seus hospitais funcionavam e o futuro parecia promissor. Famílias planejavam férias, jovens construíam carreiras, empresários investiam e a classe média crescia constantemente. Tudo isso era a Venezuela antes da tempestade que estava por vir. Hugo Chávez chegou ao poder em 1999 com promessas revolucionárias de justiça social, de acabar com a desigualdade, de construir uma pátria onde todos teriam oportunidades iguais. Milhões de venezuelanos acreditaram nessas palavras sedutoras e votaram nele com esperança genuína de dias melhores. Mas por trás da retórica populista estava se formando algo sinistro. Um projeto de poder absoluto disfarçado de revolução bolivariana. Chávez começou sistematicamente a desmantelar as instituições democráticas, atacar a imprensa livre, perseguir opositores e concentrar poder em suas mãos. O que parecia ser mudança social era, na verdade, a construção de uma ditadura moderna. Quando Hugo Chávez morreu em 2013, seu sucessor escolhido, Nicolás Maduro, herdou não apenas o poder, mas também o manual da tirania. Maduro, um ex-motorista de ônibus e ex-sindicalista sem preparo técnico para governar uma economia complexa, agarrou-se ao poder com unhas e dentes, usando a máquina repressiva que Chávez havia construído. Sob seu governo, a situação que já estava deteriorada entrou em colapso total e catastrófico. A economia venezuelana implodiu de forma tão devastadora que economistas do Fundo Monetário Internacional comparam a crise à Grande Depressão dos anos 1930, mas com impacto ainda mais severo. O que aconteceu não foi apenas má administração. Foi destruição sistemática de um país inteiro. A hiperinflação na Venezuela atingiu níveis históricos documentados pelo FMI que parecem irreais, mas são tragicamente verdadeiros. Entre 2016 e 2019, a inflação acumulada ultrapassou 1.000.000%, tornando a moeda venezuelana praticamente sem valor. Pessoas precisavam carregar sacos cheios de dinheiro para comprar itens básicos como pão e leite. O salário mínimo venezuelano, em alguns momentos, valia menos de $5 por mês. Insuficiente para comprar nenhum quilo de carne. Aposentados que trabalharam décadas viram suas economias evaporarem completamente. O bolívar perdeu tanto valor que cidadãos usavam as notas como artesanato, porque valia mais que o próprio dinheiro representava. O sistema de saúde venezuelano entrou em colapso completo, documentado por organizações internacionais, como Human Rights Watch e Médicos Sem Fronteiras. Hospitais que antes eram referência médica na América Latina, agora operam sem água corrente regular, com eletricidade intermitente por apenas algumas horas diárias, sem suprimentos básicos como seringas, antibióticos, analgésicos ou equipamentos essenciais. A Sociedade Venezuelana de Anestesiologia reportou que cirurgias são realizadas com anestesia inadequada ou inexistente. A taxa de mortalidade infantil aumentou drasticamente em mais de 60%, segundo dados da ONU. Pacientes com câncer, diabetes e outras doenças crônicas morrem por falta absoluta de medicamentos que antes eram facilmente disponíveis. A fome se instalou na Venezuela de maneira sem precedentes para um país rico em recursos naturais. Segundo pesquisas da Universidade Católica Andrés Bello, mais de 96% da população venezuelana vive na pobreza. O Programa Mundial de Alimentos da ONU documentou que milhões de venezuelanos fazem apenas uma refeição por dia ou passam dias inteiros sem comer.
Crianças vão para a escola desnutridas e não conseguem aprender por fraqueza física. A desnutrição infantil atingiu níveis comparáveis apenas a países em guerra civil prolongada. Venezuelanos perderam em média 11 quilos de peso corporal entre 2016 e 2019, fenômeno que pesquisadores chamaram de dieta Maduro, não por escolha, mas por inanição forçada. A repressão brutal do regime de Maduro contra manifestantes e opositores está extensamente documentada por organizações de direitos humanos internacionais. A Missão Independente de Determinação de Fatos da ONU sobre Venezuela concluiu em 2020 que o regime cometeu crimes contra a humanidade, incluindo execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e tortura sistemática. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos documentou mais de 5.000 execuções extrajudiciais entre 2018 e 2019. Jovens que protestam pacificamente são presos, e muitos relatam tortura física e psicológica em centros de detenção. A ONG Foro Penal reporta milhares de presos políticos, muitos mantidos em condições desumanas. As eleições na Venezuela perderam toda a credibilidade internacional. Em julho de 2024, aconteceram eleições presidenciais onde Edmundo González Urrutia, candidato da oposição democrática unificada, venceu com aproximadamente 67% dos votos, segundo contagem paralela realizada pela oposição, com base em atas eleitorais. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime de Maduro, proclamou vitória de Maduro sem apresentar atas detalhadas ou permitir auditoria independente internacional. A União Europeia, a Organização dos Estados Americanos e mais de 50 países democráticos rejeitaram os resultados oficiais como fraudulentos e reconheceram Edmundo González como presidente legitimamente eleito. O Centro Carter, que monitorou o processo, concluiu que a eleição não atendeu padrões internacionais de integridade eleitoral. A diáspora venezuelana tornou-se uma das maiores crises migratórias do mundo contemporâneo. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, mais de 8 milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2015, representando aproximadamente um quarto da população total. A Colômbia recebeu mais de 2,5 milhões de refugiados venezuelanos. Peru, Chile, Equador, Brasil e Argentina absorveram centenas de milhares cada. Profissionais qualificados trabalham em subempregos informais em países vizinhos. Médicos dirigem táxis, engenheiros trabalham em construção, professores vendem produtos nas ruas. A integração desses refugiados colocou pressão enorme nos sistemas de saúde, educação e assistência social dos países receptores, embora muitos tenham respondido com solidariedade notável. O êxodo venezuelano criou dramas humanos devastadores, documentados por organizações humanitárias. Famílias se separaram porque não tinham recursos para migrar juntas. Pais enviaram filhos adolescentes sozinhos em jornadas perigosas, esperando que encontrassem melhores oportunidades. Idosos foram deixados porque não tinham condições físicas para travessias que às vezes envolvem caminhar centenas de quilômetros. Crianças venezuelanas foram encontradas pedindo esmolas em várias capitais sul-americanas. A Organização Internacional para Migrações documentou casos de tráfico humano e exploração sexual de mulheres e meninas venezuelanas vulneráveis. Cada refugiado carrega trauma de ver sua pátria destruída por má gestão, corrupção e autoritarismo. Mas então, em um desenvolvimento histórico sem precedentes recentes na América Latina, na madrugada de sábado, 3 de janeiro de 2026, Nicolás Maduro foi capturado e está agora sob custódia dos Estados Unidos. Embora os detalhes operacionais específicos não tenham sido divulgados completamente pelas autoridades americanas, confirmou-se
que Maduro foi detido e transportado para território americano. A recompensa oferecida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por informações que levassem à captura de Maduro havia sido aumentada para 50 milhões de dólares, a maior recompensa já oferecida por um líder estrangeiro, refletindo a gravidade das acusações contra ele. Maduro está detido em Nova York e enfrenta acusações criminais federais que foram originalmente apresentadas em março de 2020 pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As acusações incluem narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, posse de armas de fogo e metralhadoras em conexão com tráfico de drogas e conspiração para fabricar e distribuir cocaína. Promotores federais alegam que Maduro liderou o cartel de Los Soles, uma organização que supostamente usou o controle do aparato estatal venezuelano para facilitar o tráfico de drogas em escala industrial. Se condenado em todas as acusações, Maduro enfrenta sentença mínima obrigatória de 50 anos de prisão e, potencialmente, prisão perpétua. As reações internacionais à captura foram imediatas e revelaram as profundas divisões geopolíticas sobre a Venezuela. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e figura central na resistência democrática, declarou através de redes sociais que a hora da liberdade finalmente chegou para a Venezuela e que agora começa o processo de reconstrução democrática. Edmundo González Urrutia, reconhecido por dezenas de países como o presidente legitimamente eleito da Venezuela, anunciou que são horas decisivas e que está preparado para liderar a transição democrática. Dentro da Venezuela, Delcy Rodrigues, vice-presidente e figura-chave do regime chavista, assumiu funções de governo interinamente, mas enfrenta rejeição da comunidade democrática internacional. Estados Unidos, União Europeia e a maioria dos países latino-americanos democráticos saudaram a captura como vitória importante da justiça internacional e expressaram esperança de que este seja o começo da restauração democrática na Venezuela. Por outro lado, Cuba, Rússia, China, Irã e Nicarágua condenaram o que chamaram de sequestro e intervenção ilegal, refletindo alianças geopolíticas de regimes autoritários. A comunidade internacional agora observa atentamente como será o processo de transição política na Venezuela e se haverá eleições livres e justas sob supervisão internacional para finalmente refletir a vontade legítima do povo venezuelano. E agora, neste momento histórico crucial, precisamos examinar o que a palavra eterna de Deus tem a dizer sobre tiranos, ditadores e líderes corruptos que oprimem os povos sob seu domínio. A Bíblia não é silenciosa sobre essa questão urgente. Pelo contrário, ela está repleta de exemplos claros, advertências solenes e profecias precisas sobre o destino daqueles que abusam do poder. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um padrão consistente. Deus vê toda a opressão, ouve cada clamor dos aflitos e age em justiça contra aqueles que abusam do poder confiado. A captura de Maduro não é mero acidente histórico, mas reflexo de princípios de justiça que transcendem gerações. O livro de Êxodo registra detalhadamente a história de Faraó do Egito, outro ditador que escravizou um povo inteiro por gerações. Ele oprimiu os hebreus com trabalho forçado brutal, ordenou a morte de bebês hebreus do sexo masculino e recusou repetidamente liberar o povo, mesmo diante de sinais sobrenaturais. Faraó acreditava que seu poder era absoluto e permanente, mas Deus ouviu o clamor dos oprimidos e declarou: "Deixa ir o meu povo." Quando Faraó endureceu seu coração e persistiu em sua tirania, pragas devastadoras caíram sobre o Egito, culminando na destruição de seu exército no Mar Vermelho. Este relato estabelece um padrão bíblico.
Tiranos que oprimem povos eventualmente enfrentam julgamento divino. O profeta Daniel registrou a queda de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, que conquistou nações e construiu impérios sobre povos subjugados. Em sua arrogância crescente, Nabucodonosor declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade?" Antes mesmo de terminar essa frase de orgulho, julgamento divino caiu sobre ele. Ele perdeu sua sanidade e viveu como animal no campo por 7 anos, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Esta narrativa ensina que nenhum líder, por mais poderoso que pareça, está acima da soberania divina. O filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, não aprendeu com a experiência de seu pai e continuou em orgulho e blasfêmia. Durante um banquete onde profanava objetos sagrados roubados do templo de Jerusalém, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede: "Mene, mene, tekel, ufarsim." Daniel interpretou: "Deus contou os dias do teu reino e o encerrou. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino será dividido." Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e seu reino caiu. A Bíblia registra essas narrativas porque Deus quer que entendamos claramente: tiranos caem, sempre eventualmente caem. O rei Herodes, governante quando Jesus nasceu, era tirano paranoico que mantinha poder através de violência e terror. Quando soube do nascimento do rei dos judeus, ordenou o massacre de crianças menores de 2 anos em Belém e arredores. Atrocidade conhecida como Massacre dos Inocentes. Herodes achava que poderia eliminar até o Messias prometido, mas Jesus escapou, e Herodes morreu pouco depois em agonia terrível. O historiador judeu Joséfo registrou que Herodes morreu de doença repugnante comido por vermes, morte apropriada para quem matou bebês inocentes. Novamente vemos o padrão. Tiranos que derramam sangue inocente enfrentam julgamento. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria sobre liderança e as consequências da tirania. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Descrição perfeita da Venezuela sob Maduro versus a esperança atual de restauração. O rei que julga os pobres com verdade firmará o seu trono para sempre. Maduro fez o oposto, esmagou os pobres e por isso perdeu poder. Tire-se o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Enquanto Maduro cercou-se de corruptos, seu regime estava fadado ao colapso que finalmente chegou. O profeta Isaías pronunciou julgamento ardente contra líderes que exploram os vulneráveis. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Cada palavra desta profecia, de quase 3.000 anos, descreve com precisão assustadora o regime de Maduro. Leis manipuladas para manter poder ilegítimo. Justiça corrompida para silenciar dissidentes. Os mais vulneráveis sistematicamente explorados e abandonados. E Deus vê tudo isso e registra cada injustiça para o dia do acerto de contas. O profeta Amós confrontou diretamente a elite opressora de sua época. Ouvi esta palavra: vós que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados. Ele denunciou aqueles que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, que pisam a cabeça dos pobres no pó da terra. Essas acusações proféticas se aplicam perfeitamente aos oligarcas do regime de Maduro que acumularam fortunas enquanto crianças morriam de fome nas ruas de Caracas. A voz profética ainda ecoa através dos séculos denunciando injustiça e opressão onde quer que existam. Jesus Cristo teve palavras duras para líderes corruptos e hipócritas de sua época.
Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Ele denunciou aqueles que devoram as casas das viúvas e fazem longas orações para disfarçar. Ele disse: Ai de vós, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Maduro e seu regime são exatamente isso. Líderes que prometem paraíso, mas entregam inferno, que falam de povo, mas o exploram cruelmente. O apóstolo Paulo escreveu sobre o propósito das autoridades governamentais em Romanos capítulo 13. Líderes são estabelecidos para serem ministros para o bem do povo, para punir o mal e promover o bem comum. Mas quando líderes pervertem completamente esse propósito, quando eles próprios se tornam fonte do mal, quando usam autoridade para oprimir em vez de servir, eles perdem toda a legitimidade aos olhos de Deus. Maduro nunca foi autoridade legítima, porque roubou em vez de proteger, matou em vez de dar vida, escravizou em vez de libertar. Sua prisão representa justiça sendo restaurada. O livro de Apocalipse revela o destino final de sistemas políticos corruptos, simbolizados pela Babilônia, a grande prostituta. Este sistema representa todos os impérios e governos ao longo da história que oprimiram povos, derramaram sangue inocente e enriqueceram através de injustiça. A profecia declara: caiu a grande Babilônia. E os reis, mercadores e todos que se beneficiaram de seu sistema corrupto choram porque seu esquema de poder e roubo acabou. Esta é a imagem profética do destino inevitável de toda ditadura e tirania, incluindo a de Maduro. A Bíblia ensina claramente que Deus ouve o clamor dos oprimidos e não fica indiferente à injustiça. Quando os hebreus gemiam sob escravidão no Egito, está escrito: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. Quando Caim matou Abel, Deus disse: A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Cada lágrima derramada por uma mãe venezuelana que vê seu filho passar fome, cada grito de dor de um prisioneiro político torturado, cada último suspiro de um paciente que morre por falta de remédios, tudo isso sobe aos ouvidos de Deus e exige justiça. O princípio da semeadura e colheita é lei espiritual imutável. Gálatas declara: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Maduro e seu regime semearam violência, corrupção, mentira e morte. Eles roubaram bilhões enquanto crianças morriam de fome. Eles torturaram jovens que pediam liberdade. Eles destruíram sistematicamente uma nação inteira. A colheita dessa semeadura maligna chegou na forma de prisão e julgamento. A justiça pode tardar, mas nunca falha completamente. O que foi semeado está sendo colhido diante dos olhos do mundo. A história comprova que tiranos eventualmente caem. A União Soviética desmoronou em 1991. O Muro de Berlim foi derrubado em 1989. Ceausescu, na Romênia, foi executado em 1989. Gaddafi, na Líbia, Saddam, no Iraque, Mubarak, no Egito, todos pareciam invencíveis até caírem. A história tem maneira de derrubar tiranos quando menos se espera. Maduro juntou-se agora a essa lista de ditadores caídos. A prisão de Maduro é testemunho poderoso de que Deus ainda governa sobre os reinos dos homens. Lembrete de que nenhum tirano está acima da justiça, mensagem para outros ditadores que oprimem povos. O tempo está contado, a queda é inevitável. Então o que os cristãos devem fazer agora? Primeiro, orar fervorosamente pelo povo venezuelano, orar por aqueles que ainda sofrem fome e doença, orar por famílias separadas pela migração forçada, orar pelos líderes da oposição democrática, orar para que Deus exponha toda a corrupção remanescente e traga libertação completa. Segundo,
ajudar praticamente refugiados venezuelanos, oferecendo comida, abrigo, trabalho e dignidade. Terceiro, pressionar governos a apoiar transição democrática verdadeira e nunca reconhecer regimes ilegítimos. A Igreja tem responsabilidade de defender justiça e os oprimidos. A restauração da Venezuela será longa e difícil, mas não impossível. Será necessário reconstruir instituições destruídas, restaurar confiança em sistemas democráticos, processar criminosos do regime por violações de direitos humanos, recuperar bilhões roubados, reintegrar milhões de refugiados, reconstruir infraestrutura colapsada e curar traumas de uma nação inteira. Mas com liderança justa, apoio internacional adequado e bênção de Deus, a Venezuela pode se levantar das cinzas renovada e restaurada. Há exemplos históricos de nações que se recuperaram de ditaduras devastadoras. Alemanha após nazismo, Espanha após Franco, Chile após Pinochet. E a Venezuela também pode se recuperar. Há esperança para a Venezuela porque há um Deus que vê, ouve, se importa e age. O salmista declara: Ele julga o mundo com justiça e as nações com retidão. O Senhor é refúgio para o oprimido, um refúgio em tempos de angústia. Outro salmo proclama: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Outro ainda adverte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essas promessas não são apenas palavras poéticas, mas realidades espirituais que se manifestam na história e se manifestarão na restauração da Venezuela. O povo venezuelano precisa saber que não está sozinho, que não foi esquecido, que sua luta não foi em vão. Milhões ao redor do mundo estão observando, orando e apoiando. A comunidade democrática internacional está unida em reconhecer que Maduro era usurpador ilegítimo. E, acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as nações está observando cada injustiça, registrando cada crime e executando justiça através de instrumentos humanos. Aquele que derrubou Faraó, Nabucodonosor e Herodes, que destruiu impérios arrogantes, ainda está no trono, executando sua vontade. Para aqueles que ainda servem o regime remanescente, que executam ordens criminosas, que facilitam roubo, que mentem em seu nome, há palavra urgente de advertência. Ainda há tempo para se arrepender e mudar de lado antes que seja tarde. Quando os restos deste regime caírem completamente, e eles cairão, cúmplices responderão por seus crimes. Melhor desertar agora e ficar do lado certo da história. Melhor escolher consciência limpa acima de salário manchado de sangue. Melhor arriscar consequências temporárias que enfrentar julgamento eterno por participar da destruição de um povo inteiro. A Bíblia termina com Apocalipse, que revela o fim de todos os sistemas de opressão e o estabelecimento do reino eterno de justiça sob Cristo. Nesse reino, Deus enxugará toda lágrima dos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança final que mantém cristãos firmes, mesmo sob ditaduras brutais. Sabemos que este mundo quebrado não é nosso lar permanente, que há reino vindouro de justiça perfeita, e que todo tirano terá que se ajoelhar diante do Rei dos Reis para prestar contas final. A história da Venezuela não terminou, mas o capítulo mais sombrio finalmente chegou ao fim. O amanhecer virá após esta longa noite. A liberdade triunfará sobre a tirania. A verdade prevalecerá sobre a mentira. A justiça vencerá a opressão. Porque essas não são apenas esperanças idealistas, mas promessas do Deus que não pode mentir. Ele declarou através do profeta Isaías: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Venezuela,
Levanta-te das cinzas com força renovada, porque tua luz libertadora chegou finalmente e a glória do Senhor vai sobre ti.